passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Programa Momentos com Jesus. Leitura comentada da Palavra de Deus. A nossa ouvinte Denise, lá da cidade de Salvador, Bahia, nos ligou pedindo para que nós fizéssemos a leitura e se poderíamos fazer o comentário do texto sagrado que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, mais precisamente a partir do versículo 14 e seguintes. Mateus, capítulo 9, 14 e seguintes, assim nos diz na palavra do Senhor. Então, chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Bem, aqui nós estamos encontrando os discípulos que seguiam João Batista e que vieram, de certa forma, indagar, para ser brando, né? Eu poderia usar aqui questionar, mas vamos dizer que eles foram indagar do Senhor Jesus. Perguntaram para Jesus: por que é que nós jejuamos? Nós, né, os discípulos de João. Os fariseus muitas vezes também jejuam, até os fariseus. E os teus discípulos, por que é que eles não jejuam? Na verdade, nós sabemos que os discípulos de João Batista, por que é que eles jejuavam? Eles jejuavam como um sinal de pesar pelo pecado e também para prepararem-se para a vinda do Messias. Os discípulos de Jesus, então, por sua vez, eles não precisavam jejuar porque eles estavam com o Messias, entendeu? Os de João se preparavam para a vinda do Messias, mas os de Jesus já estavam com o Messias, então, por esta causa, eles não precisavam jejuar. Jesus, ele não condenou o jejum, ele mesmo, inclusive, jejuou, irmão. O Senhor Jesus Cristo enfatizou que o jejum, ele deve ser feito pelas razões corretas. A mensagem de João Batista ela era muito severa, embora ela enfocava a lei. Quando as pessoas atentavam para a lei, percebiam o quão longe estavam de cumpri-la e o quanto precisavam de arrependimento por causa dos seus pecados. E a mensagem de Jesus, por sua vez, ela enfocava uma vida abundante, resultado do abandono do pecado e da conversão a Ele, o Senhor Jesus. E assim os discípulos de João tiveram um bom começo, mas eles precisavam dar o próximo passo, que era o quê? Confiar em Jesus. E eu lhe pergunto, e o seu foco, onde é que está? Seu foco está na lei ou está em Cristo? Na sequência, no versículo 15, e disse-lhes Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Está vendo o que eu disse? Os discípulos de Jesus estavam com eles, então não tinham por que se entristecer. Os de João faziam jejum pelo pesar do arrependimento e pela expectativa da vida no Messias. Então, quando Jesus disse: podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Então, esta é a resposta de Jesus, que para mim, para você, quer nos dizer muito. Ingressar no reino dos céus é o mesmo que ir a um banquete de casamento,
onde Jesus é o noivo. E por isso, os discípulos estavam cheios de alegria, e não seria certo prantear, chorar ou jejuar sem necessidade, porque o noivo estava presente. Mas ele diz: haverá o dia em que não estará mais. Interessante, aí isso aqui era um momento na vida daqueles discípulos que eles tinham o grandioso privilégio de poder estar ali juntinho com Jesus. E agora o texto que levantou a dúvida, principalmente lá da Denise, que está no versículo 16, que diz: ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. E nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. E eu desperto a atenção para o finalzinho aqui. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Muito bem, Denise, o que é que Jesus, então, quis dizer citando este exemplo? Primeiro, ele cita um exemplo de colocar remendo de pano novo em veste velha. E ele justifica, porque o remendo vai se romper. Ele vai romper a veste, na verdade. E quando ele romper a veste, porque o pano é velho, botou um remendo novo na veste, não, a veste sendo velha, ela vai continuar se rompendo. Faz-se maior a rotura. E aí ele reforça mais, digamos assim, o exemplo que ele está dando. Ele fala aí: nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Os odres eram utensílios de couro. Naquele tempo você sabe que não existia nem vidro, nem lata. Então eles tinham que levar água em odres, vinho guardavam em odres feitos com couro. E o couro, com o tempo, ele apodrecia. E então você não vai pegar um vinho novo, foi produzido nesta safra, por exemplo, acabou de produzir o vinho, e aí você pega um odre, um recipiente de couro, já todo se furando, se vazando. Quem é a pessoa que vai fazer uma loucura dessas? De colocar um vinho novo, precioso, num odre velho. Nós sabemos que o vinho novo, para nós, ele simboliza o Espírito Santo. Então Jesus aqui está falando também ainda mais profundamente no derramamento do Espírito, no enchimento do Espírito. Como é que o Espírito vai ser derramado, que é o vinho novo, num odre velho, que seria na velha criatura? Primeiro preciso também que essa velha criatura se transforme numa nova criatura. Como eu disse, o vinho ele não era mantido em garrafa de vidro, eram bolsa, inclusive o detalhe é que eram bolsas de couro de cabra, e tinham as extremidades costuradas para garantir a impermeabilidade. E o que acontecia também, o vinho novo, ele tinha o seu volume aumentado. Depois que botava lá dentro, o volume aumentava porque ele fermentava. Então, quando ele fermentava, aumentava o volume e dilatava o odre. E depois de o vinho envelhecer, podia ser consumido. Aí pensa comigo, caso o vinho mais novo fosse despejado neste mesmo recipiente, o couro esticado, já velho, se rompia. E o vinho novo, portanto, devia sempre ser depositado em odres novos. E agora vamos ao entendimento. Jesus, assim, não veio colocar um fim no antigo sistema religioso do judaísmo, com as suas regras ou com as suas tradições. Porque, Denise, se fosse assim, a mensagem de Jesus ela teria arruinado esse sistema. E, na verdade, o propósito do nosso querido e amado Messias
era introduzir algo novo, embora isso tenha sido profetizado durante séculos. A nova mensagem dizia que Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio à terra para oferecer a todas as pessoas o perdão dos pecados e a reconciliação com Deus. E as boas novas não se encaixariam no antigo e no rígido sistema legalista daquela religião judaica. Por isso, Denise, era necessário um novo começo. E a mensagem de Cristo, aleluia, ela sempre permanecerá nova, porque ela deve ser aceita e aplicada a todas as gerações. E ao seguirmos a Cristo, nós devemos estar assim preparados para novas maneiras de viver e de encarar as pessoas e de servir. Você quer receber o vinho novo? Como está seu coração, que é o seu odre? Já passou por um novo nascimento? Está pronto para receber o vinho novo, que é o Espírito Santo? Que o Senhor esteja aplicando o entendimento da porção da sua palavra em cada coração, em nome de Jesus.